Chega mais, que tá bom demais aqui na tarde do Grupo Tarobá de Comunicação, vitrine e revista ao vivo para Londrina e toda a região e também no Facebook, na nossa página oficial Tarobá Londrina. Um beijo para os nossos internautas, para você que está acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais, né? Afinal de contas, somos multiplataformas, estamos na TV, estamos no rádio, estamos também nas redes sociais, tudo isso para ficar mais pertinho de você, gente. E hoje, e terça-feira, já estamos aqui com esse climinha mais friozinho, né? Uma chuvinha aqui em Londrina, acredito que também na região. Todo mundo mais encolhidinho, muita gente em casa. Que bom, viu? Então, convido você a ficar comigo até às 3 da tarde aqui no nosso programa, o nosso encontro diário aqui no Grupo Tarobá de Comunicação. E hoje, aqui no Vitrine Revista, nós vamos falar sobre tabagismo e diabetes. Para esse bate-papo, estamos recebendo o pneumologista Cláudio Rezende e a endocrinologista Flávia Satorelli, que já estão aqui com a gente, tá bom? E é claro que você de casa, você que nos assiste, né, pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 3315-1313. E também vamos falar sobre auxílio emergencial. Tem dúvidas em relação a esse assunto? Também você pode mandar a sua dúvida para cá, que a advogada Fernanda Viotto, ela vai responder e ajudar você a entender um pouco mais sobre esse momento, tá? E hoje começa o nosso Arraiado Vitrine, a nossa culinarista tem uma deliciosa receita de pipoca doce. A Nilceia Guidelli, que vai ensinar a gente a fazer e mostrar como é fácil. Esse climinha combina com pipoca, né? Tá ali, ó, a Nilceia já chegou aqui e o cheiro do nosso estúdio está deliciosamente gostoso, né? Porque pipoca, né, gente? Acho que é impossível quem não gosta de pipoca. E no Arraiá, é claro que tem que ter pipoca. Então, ó, vem com a gente, tá bom? Quero começar aqui fazendo o nosso... a nossa atualização sobre o coronavírus, gente. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade temos 435 casos confirmados, 240 pessoas curadas, infelizmente 25 óbitos, 324 pessoas aguardando exames e 2.146 casos descartados, tá? Então, seguimos juntos, né? Todos aí tentando voltar a uma vida normal e se cuidando para a gente combater o mais rápido possível a Covid-19. Bom, e domingo, dia 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para alertar, né, sobre as doenças e as mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. E é claro que convidei o pneumologista Cláudio Rezende, que já está aqui com a gente, para bater um papo, e quem também está aqui junto conosco é a Flávia Satorelli, ela é endocrinologista, e até convidei a Flávia para falar sobre essa questão de diabetes, porque foi até uma pauta, né, um assunto que os nossos telespectadores pediram para que a gente abordasse aqui. Então, já convidei os dois aqui, porque são também duas situações, duas comorbidades que afetam, né, que estão relacionadas à Covid-19. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Maica, prazer enorme, viu, estar aqui com vocês, bom. Muito bacana. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, vamos falar primeiro que domingo foi o dia sem tabagismo, né? O dia mundial. Apesar de ser domingo, a gente está reforçando esse assunto aqui hoje, porque é um assunto muito importante e vale a pena a gente falar com as pessoas que estão em casa. Se você de casa tem dúvidas em relação a esse assunto, pode mandar sua mensagem para cá, tá? Através do nosso WhatsApp. Participe com a gente, interaja aqui através do nosso WhatsApp. E é uma data muito importante, né, doutor? Sim, no domingo foi o Dia Mundial Sem Tabaco, porque o tabagismo ainda é a principal causa de morte evitável, de morte. E esse ano a Organização Mundial da Saúde tem focado na prevenção dos jovens, porque a indústria do tabaco agora está fazendo um comércio, uma propaganda mais voltada para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, a partir de 12, 13 anos. Com cigarro mentolado, as pessoas sempre perguntam, será que faz mal cigarro mentolado, cigarro com cheiro de canela? Existem os sabores, né? Que você espreme uma bolinha lá, né? Tem assim, os cigarros eletrônicos, tem alguns, Flávia, que tem sabor cupcake e vem escrito atrás, não contém calorias, não engorda. Não engorda. Justamente, mas faz muitos outros males, né?
E a Organização Mundial da Saúde está batendo em cima dessa tecla da indústria do tabaco, que está agindo sobre os adolescentes e as crianças, para cessar o tabagismo logo no início, para que não comece a fumar. De nenhum jeito, nem cigarro eletrônico, nem narguile, nem cigarro branco, nem os outros cigarros com sabores. Você fez até uma live, né, em relação a esse assunto. Você domingo abordou agora. Domingo, né, sobre esse dia, que como pneumologista, acho que nada mais do que, né, o caminho, né, é a tua especialidade, cuidar do pulmão. Sim. E a gente percebe que realmente o número de pessoas fumantes aumentou, esse número diminuiu, são mulheres que fumam mais, mulheres que fumam mais, homens. Então, assim, a gente tem dados que não são tão recentes, né? Mas daqui do Ministério da Saúde e do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, antes a gente tinha 30% dos brasileiros tabagistas. Hoje gira em torno de 10%. Mais homens do que mulheres, mais na zona rural do que na zona urbana. Quanto maior a escolaridade, melhor a taxa do tabagismo. E quanto menor a renda, maior o tabagismo. Então o perfil da população vem mudando e a indústria também vem mudando de técnica. Agora não se fuma só cigarro branco. Também tem o cigarro eletrônico e o narguilé. O narguilé está muito importante aqui na nossa região, principalmente. Os adolescentes têm esse costume de ficar juntos, né? Para fumar o narguilé. E tem essa coisa cultural, só que o narguilé é muito prejudicial. Cada sessão de narguilé equivale, Maica, a 100 a 200 cigarros fumados. Então, naquele momento ali, aquela 1 a 2 horas que dura uma sessão de narguilé, para cada uma das pessoas participantes, 100 a 200 cigarros. Meu Deus! Então, aquele seu sobrinho, aquele seu filho que usa só no final de semana, é a mesma coisa que ele fumar um maço por dia durante a semana inteira. E o narguilé, ele tem a capacidade de conseguir atingir as vias aéreas mínimas, o pulmão lá no fundinho, com mais eficiência do que o cigarro branco. Porque ele não tem filtro. E a gente acha, né, ver aquele equipamento bonito, né, com água, nem imagina. E aí a doutora, a doutora Flávia, que é endocrinologista, doutora, cigarro e diabetes... Ai, associação fatal. Fatal, né? A gente pode até falar em relação ao coronavírus, né? Sim, sim. O que acontece? Quando a gente tem o diabetes, o açúcar alto no sangue, a hiperglicemia, ela causa uma inflamação. E ela atordoa as células de defesa do corpo, os leucócitos. Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de combater vírus e bactérias. Né? Então, elas tendem a ter infecções mais graves e elas demoram mais para demonstrar sintomas. Por isso que eles acabam perfazendo aí parte do grupo de risco. Tem uma pergunta que chegou aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ver aqui na tela, ver os nossos telespectadores. É o Cícero. Boa tarde. Fumo desde os 20 anos. Tenho 67 e tenho diabetes tipo 1. Estou em casa sem contato com ninguém. Se eu pegar o corona, eu morro? É o Cícero. Calma, Cícero, né? Não é tanto assim, né, doutora? Como que é, doutor? O coronavírus, ele tem assim, a gente fala dos grupos de risco, né? O tabagista, ele acaba sendo grupo de risco também, porque o Cícero tem uma carga tabágica muito alta, né? Muito tempo fumando. Então, ele não tem um pulmão preparado, um pulmão mais inflamado, com as células de defesa atordoadas, igual a doutora falou. Então, ele já tem um pulmão mais despreparado. Com o diabetes, ele entra no grupo de risco por fazer parte de algumas pessoas que têm essa facilidade de ter uma inflamação mais exacerbada. Por exemplo, o coronavírus é um vírus já conhecido desde 1960 e ele é um vírus de resfriado comum. Essa cepa específica, o Covid-19, em algumas pessoas, não se sabe por quê, ela causa uma cascata de inflamação, uma tempestade de inflamação, que a gente chama no meio médico, tão importante, não se sabe por quê, em algumas pessoas, que a pessoa desenvolve uma insuficiência respiratória. Então não tem como saber se o Cícero, que foi o nosso exemplo, que mandou a pergunta, vai com certeza desenvolver a doença grave, mas ele já tem 2 fatores de risco para sim desenvolver. 3, né? Ele tem mais de 60 anos. 67 anos, tabagista, diabético e tabagista. Ele falou, doutora, que é o diabetes tipo 1.
tem vários Isso. tipos de diabetes. Sim, nós temos vários tipos de diabetes. Os dois mais conhecidos são o tipo 1 e o tipo 2, até por serem os mais prevalentes. Antigamente até era conhecido como diabetes insulino-dependente e não insulino-dependente para fazer essa variação. O mais comum disparado é o tipo 2, que vai acometer 90, 95% das pessoas, que é o que está associado aí mais com hábitos de vida, né? Então, obesidade, uma alimentação não tão boa, sedentarismo. No tipo 1, ele tende a acometer mais crianças, mas a gente vê que é um perfil que está mudando um pouquinho. Por quê? Ele é uma doença autoimune. Então, é o próprio corpo que ataca o pâncreas e essa pessoa deixa de produzir a insulina. Mas nós temos vários outros tipos de diabetes, mas são mais raros. Tem uma pergunta relacionada ao diabetes. Vamos ver aqui quem está participando com a gente. É o Sebastião, da Zona Sul. Diabetes tem cura? Descobri que tenho diabetes tipo 2 há 1 ano. Obrigada, Sebastião, por estar participando e acompanhando nosso programa. Tem cura o diabetes? Como que é, Então, doutora? vamos lá. A gente fala em diabetes tipo 2 em remissão. A gente não fala em cura, tá? Como a gente viu aqui, tem muita relação com excesso de peso, uma alimentação irregular, sedentarismo, e temos também a parte genética, que é aquela facilidade que a pessoa herdou da família dela, né? Quando a gente abre um diabetes há pouco tempo, se a gente muda os nossos estilos de vida, então se a gente perde peso, melhora a alimentação, pratica atividade física, é possível sim nós termos uma melhora. Tá? Mas aí a gente não chama de cura, a gente chama de remissão. Por quê? Se ele já teve, o risco tá ali. Então, se ele voltar para os hábitos antigos dele, esse diabetes muito provavelmente vai voltar sim. Ó, Sebastião, então a dica pelo jeito para você, Sebastião, é se alimentar bem. Uma boa vida aí, né? Se bem praticar saudável. atividade física, Exatamente. não fumar, né, doutor? Ajuda bastante, né? Porque se ele não fumar, ele vai conseguir fazer mais atividade física, vai ter um fôlego melhor, vai ter um sono muito melhor. Na hora de se alimentar, ele vai sentir melhor o sabor dos alimentos e não vai ter uma alimentação desregrada. Então, quem não fuma se alimenta muito melhor. Aliás, essa é uma questão importante. Quem para de fumar recupera o sabor dos alimentos, recupera o paladar. E daí vê o quanto é bom. O quanto é bom comer, e daí a pessoa engorda às vezes. Por isso que fica esse alerta. Então, se você está pensando em parar de fumar, fala assim, não vou parar de fumar porque vou engordar. Não, se você souber que quando você come, você vai sentir o gosto do alimento e ele vai estar muito bom, só se controlar, com certeza, que não vai engordar. E por que o bendito cigarro tem pessoas que viciam nele? O que tem ali dentro que faz com que a pessoa... Será que é o ato em si? Tem pessoas que falam que é muito estressada, coloca, né, o estresse nessa dependência. O que acontece, será, doutor? Maica, o cigarro ele tem duas formas de causar dependência. Tem a dependência química, que é a nicotina, que é uma substância que tem a capacidade de causar dependência maior que o do crack. É mais fácil uma pessoa largar de usar crack do que largar de usar nicotina. Meu Deus. Somente 3% das pessoas conseguem parar de fumar sozinhas. É difícil, É muito difícil. Então tem a dependência química da nicotina e tem a dependência psíquica também, de ficar com aquele objeto na mão, de usar como, a gente fala, como muleta para ansiedade, né? Então, se ele for ao médico, ser tratado por uma equipe multidisciplinar que vai orientá-lo nesse sentido de tirar a dependência química, às vezes com remédio, às vezes com adesivo de nicotina, quando orientado pelo médico, e tirar a dependência psíquica com os hábitos, se afastar do que o lembra de fumar, por exemplo, o cafezinho, se afastar de pessoas que fumam, dos hábitos de beber a cervejinha que lembra o cigarro, vamos supor assim. Tem que dar Se uma ele evitada. mudar essa parte psíquica, ele consegue parar de fumar. O açúcar também para pessoas, tem pessoas que é viciante, que é uma coisa que a pessoa parece que Exatamente. não consegue Nós ficar temos sem. alguns estudos que mostram ativações de áreas do cérebro muito parecidos com substâncias ilícitas. Que então, loucura, acredita-se sim que haja um poder muito grande de gerar dependência. É curioso isso, se você for ver. Dependência química. É uma dependência que né? Tá ali, é fácil de você, né? Não é ilícito, né? É lícito. Então você acaba tendo esse Uma vício. prova disso tenta ficar sem açúcar 5 dias e aí você vai ver a maioria dos sintomas de abstinência. Irritabilidade, ansiedade. Como que as pessoas elas chegam até você, doutora, endocrinologista?
existe essa dependência, existe essa dificuldade realmente de cortar o açúcar do organismo para que tenha, porque para emagrecer tem pessoas que precisam cortar o açúcar. Não cortar, mas reduzir. A gente reduz, na grande maioria das vezes, né? porque cortar é muito difícil. Os açúcares, nós temos vários tipos, né? Até fruta tem açúcar, Sim, então tirar tem. totalmente acaba sendo muito difícil. Mas a gente trabalha assim com redução. Mas a gente nota que há 2 tipos de pessoas. Aquelas que lidam super bem com a redução e conseguem controlar, e aquelas que realmente precisam tirar tudo. Porque só de entrar em contato, perde o controle, tem uma certa compulsão. E aí a gente tem que ver para qual lado a pessoa acaba pendendo. Nossa, não é fácil, né, gente? Dependência química é sempre assim, tratar o obeso, ele não emagrece não é por falta de vergonha. Não, ele tem essa dependência. É todo esse contexto biopsicossocial. É fácil falar, né? O tabagista, não emagrece porque não quer. Falta de vergonha na cara. Toma vergonha. Vai treinar, vai caminhar, mas não é. A gente não sabe qual que é o histórico da pessoa, Tabagismo, né? a mesma coisa. Não para de fumar porque não tem vergonha na cara. Os pacientes me falam, eu não tenho vergonha na cara. Não. É uma dependência química. É uma doença. Uma doença. Sim, tem o CID, tem o código da doença. É a obesidade, é o diabetes, é o tabagismo, é doença. Temos uma pergunta, mais uma pergunta chegando aqui dos nossos telespectadores. Vamos ver, ó, Mariana Silva. Já tentei parar de fumar 5 vezes. Chiclete, adesivo, cigarro eletrônico, não consigo. Doutor, me dá uma dica, por favor. Bom, Mariana Silva, pelo jeito você quer parar de fumar. Acho que já quer parar de fumar. O principal. Esse já é o principal. Não é? Então ela quer parar de fumar. Primeira coisa que me chamou muito a atenção na pergunta dela é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico não se usa para parar de fumar. Isso é uma mentira que contaram. Não dá para parar de fumar fumando. Cigarro eletrônico, muito menos. A gente Primeiro, acha, que faz é um engano, mal, né? E não. Primeiro que faz mal e ele aumenta a dependência de nicotina. O cigarro eletrônico, ele tem de 0 a 32 miligramas por ml de nicotina naquele líquido. E cada tragada equivale a um cigarro inteiro. Então ele aumenta a dependência e ele não tira a dependência psíquica. Fica com aquele negócio na mão. A gente sabe que as pessoas, para parar de fumar, a maioria levam mais de uma tentativa. Homem, mais ou menos 4 tentativas, na média, segundo as pesquisas, e mulheres, 5 tentativas. E você tem que focar não só da dependência química, ela só citou ali os chicletes de nicotina, o adesivo, né? Não só na dependência química, também na dependência psíquica. Um acompanhamento, eu tenho pacientes, Maica, que eles fatiam cenouras em palitinho e fica guardado. A hora que tá nervoso, a hora que deu a vontade de fumar, pega a cenoura e coloca na boca. Fica parecendo louco, né? Sim. Mas funciona muito bem. Deixa parecer louco. Deixa parecer louco. Parar de fumar sozinho, só 3% consegue. Em grupo de tabagismo, já aumenta para 30% as taxas de sucesso. Olha que legal. De repente, a Mariana poderia procurar alguma ajuda. Com certeza. Né? Psicológica, né? Tudo isso ajuda, né, Mariana? Então, ó, força aí, Mariana. Não desiste, não. Não Temos desiste. mais uma pergunta aqui. Bombando, que legal. Muito obrigada, pessoal, que está acompanhando a nossa programação e participando com a gente, né? Isso é muito bacana. Ó, a Márcia, os sabores da essência do cigarro eletrônico interferem na glicemia de um diabético, doutora? Isso aí tem a ver? Olha só, né? Mas é onde a gente estava falando, né? Gostinho de torta de limão, cupcake, né? O que acontece, doutora? Não interfere. A gente não tem açúcar, então não vai interferir, não vai subir. Porém, não é recomendado também, né? Nem do cigarro eletrônico, nem no narguile, porque eles usam substâncias no líquido e também no narguile, são flavorizantes. Eles promovem o sabor e o cheiro do alimento, da fruta, do morango, do que for lá, do chocolate, tem muito sabor chocolate. Sim, sabor chocolate, baunilha. Isso, não mata a vontade do doce, provoca mais doença, mas não vai alterar. Eu tô falando isso porque eu tive experiência, eu presenteei meu marido com cigarro eletrônico pensando que ele fosse diminuir, ele é fumante. Então, né, a gente pensa, a gente busca alguns meios, gente, para tentar ajudar as pessoas, e realmente não é. Ele não parou, ele não fuma um cigarro normal, ele fuma um cigarro que ele compra um fumo orgânico. E aí ele, então assim, eu tento falar pra ele, acho que ele tá acompanhando o programa aqui, né? É um cuidado que a gente tem com as pessoas, que a gente gosta. Então, assim, realmente, o cigarro eletrônico, de repente, não foi uma boa alternativa. Não. O negócio mesmo é você parar, é cortar o cigarro, né? Ou cortar qualquer coisa que possa estar relacionada ao cigarro. Eu fico me perguntando em relação ao narguilé. A gente vê aquele carvão, o carvão, ele é muito mal, é muito ruim. Sim. Tem muitas enzimas, muitas coisas ali que
fuligem, né? Fuligem, né? Aquela fuligem, ele passa do bocal. Aliás, o bocal é compartilhado entre as pessoas. Isso transmite hepatite A, hepatite E, Misericórdia. herpes, cárie. Eu tenho Coronavírus. coronavírus. Eu tenho Olha só. alguns pacientes que pegaram tuberculose, porque algumas pessoas da roda tinham Você tá brincando? tuberculose, pegaram tuberculose pelo uso do narguile. Olha, gente, como é sério isso? Sério. É sério. Eu sei que vai ter muitos jovens aí, né, falar... Mãe, desliga a televisão aí, né? Não ouve o que essa mulher tá falando aí, não. Mas, gente, é verdade. Nós temos que alertar. E você que é jovem, né? Dá tempo ainda, porque os jovens muitas vezes começam por modismo. Maria vai com as outras ali, né? Sim. Tá com um grupinho de amigos. Deixa eu experimentar esse negócio aí. Aquele E carvão vai. prensado, tem gente que fala assim, passa pela água, tem água embaixo, né? Isso. Passa pela água, filtra. Não filtra. Fica um pouquinho de carvão na água, mas vai tudo o carvão para aquela fumaça e ele atinge a via aérea mínima com muita eficiência, porque não tem filtro igual o do cigarro orgânico do seu amigo, do seu marido, que Ele coloca ainda um... Olha, eu quase filtrozinho não dedurando ele aqui. funciona. Ele deve estar tipo assim, fica quieto que você tá falando. Mas não é, ele coloca ainda um filtro, Não sei. né? que Pra marca. tentar amenizar, E eu um acho. cigarro né? de palha orgânico desse que falam, né? Um cigarro de palha equivale a 5 cigarros brancos. Então, se ele já fuma, vamos por 4 cigarros desses por dia, equivale a um maço. Então, não vale também substituir por cigarro de palha, porque não tem filtro, porque é pior e não tem essa de é natural ou não faz mal à saúde. Relacionando a doce, chocolate, que é diet, que é light, né? Como que fica essa questão do açúcar? Esses alimentos que eles são considerados os diets, tá? Eles vão ter redução sim do açúcar. Só que em compensação, para tornar o alimento palatável, então agradável pra gente comer, eles vão compensar isso com outras substâncias. Na grande maioria das vezes é com gordura. E o que acontece? Tudo no nosso corpo vai ser metabolizado, vai acabar virando energia, açúcar. O que mais faz subir mais rápido é o açúcar, mas num segundo momento, essa gordura também impacta na glicemia da pessoa. Né? Então a gente pode sim ter alimentos que tenham muita gordura impactando na glicemia de diabético. A gente vê muito quando come pizza. Sim. Eles falam assim, no primeiro momento tava tudo bem, depois de 2, 3 horas deu um pico. Porque pizza geralmente tem muito queijo, muito gorduroso, requeijão, enfim. A própria catupiry. massa. E isso faz com que aconteça, então, essa subida, tá? Mas, assim, claro, tudo vai depender de como é feito, né? Marcas sérias, em geral, eles controlam, né? Tanto a quantidade de açúcares, quanto as quantidades de gordura, né? Mas, lógico que a gente vai ter esses mecanismos que eles fazem até para poder vender um pouquinho mais, né? Só pra gente finalizar aqui, doutora, quais são os sintomas da pessoa para saber se ela tem diabetes? Aí é que tá, o diabetes no começo não tem sintoma. Isso que é Por perigoso. isso que a gente comenta que a maioria das pessoas não sabem que tem o diagnóstico, né? A gente vai ter sintoma quando essa glicemia já está muito alta. E aí os principais sintomas que a gente tem nessa fase são beber muita água, fazer muito xixi, sentir muita fome e uma perda de peso inexplicada. Mas eu como e mesmo assim eu acabo emagrecendo. Então, esses são os sintomas que a gente chama de clássicos do diabetes. Mas a gente tem também insônia, dificuldade para dormir, dificuldade de cicatrização de feridas, que acho que é uma que todo mundo às vezes acaba conhecendo, né? Entre outros, mas eu acho que os principais aqui pra gente deixar o alerta são esses. E a pessoa achando que ela pode estar com diabetes, ela procura qual especialista? Um endocrinologista? Pode ser um endócrino, mas até mesmo um clínico, ele pode pedir os exames para avaliar, sim, né? A gente tem cardiologista, Exatamente, qualquer médico está apto a pedir esses exames. São exames simples de sangue que a gente pode fazer para estar dando uma olhada. Eu acho que fica aqui até aquela ressalva para as pessoas terem o costume de fazer pelo menos uma vez por ano, né? O check-up é onde você faz toda aquela revisão do seu corpo, do seu organismo, vê vitamina, o que está faltando, coração, né? Então acho que fica, né, o alerta para o pulmão também, né? Principalmente os tabagistas, né? Tabagista, check-up de 6 em 6 meses. Aí, ó, gente, tabagista. E sempre começar a ligar o cérebro para tentar parar de fumar. É isso que a gente tentou hoje aqui, né? De trazer um pouquinho de informação para você que de repente fuma ou tem diabetes, alguma dúvida em relação a esse assunto. Força aí, ó, né? Teve uma telespectadora que é a Mariana, se não me engano, que tem vontade de parar. Então, se você já tem a vontade de parar, gente, já é um começo. Então, vai firme aí que consegue, né? Isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela sua
sua presença. Obrigado, sempre muito bom eu. receber você aqui. Doutora Flávia também, sempre muito bom. Acho que a agradeço. gente conversou nos primeiros programas, né? Foi sim. A gente Tava- falou um pouquinho de puberdade. Tava tremendo igual a vara verde. Agora eu tô mais tranquila. Muito obrigada, tá bom? Pela presença de vocês, tá? Obrigado, Uma ótima Marta. tarde. Valeu. Gente, daqui a pouquinho a gente vem aqui, ó, comer pipoca doce, porque um pouquinho de pipoca, gente, pode, né? Tudo na medida você pode comer, pode ser feliz, porque restrições a gente tem que ter quando a gente sabe que tá com problema. Sim, E com para não ter certeza. o problema, a gente vai dosando, né, Nilceia? Com Porque Nilceia certeza. sempre faz doce, faz bolo Isso. gostoso, mas você sabe também Quantidade. dosar, né? Isso, não vou comer um bolo de uma vez, né? Tem que Vou ser. até passar mal. Vai até passar mal, desse tamanhozinho ainda aqui vai passar Então. mal mesmo, né? E falando em comida, gente, neste começo de mês, faça economia no Mufato. É a sua chance de fazer o seu dinheiro render mais. É o bem barato Mufato. Ofertas ainda mais arrasadoras. Compre tudo o que você quer com muitos descontos. Aproveite, exclusivos, viu? Olha só as ofertas. Bem barato, começo de mês é Mufato. São ofertas arrasadoras por tempo limitado. Super descontos exclusivos. É pro seu dinheiro render bem mais. Não perca. É preço baixo, bem pra você. Alho 100 gramas, tomate quilo, alface bandeja, abacaxi unidade 2,79, brócolis 250 gramas, couve-flor 250 gramas, milho bandeja, maçã quilo 3,89, ovo com 30 unidades 9,89, filé de peito 6,98 quilo. Compre com o seu cartão Comida Boa. Bem barato, começo de mês é Mufato. Gente, são ofertas arrasadoras por tempo limitado, viu? Agora você já sabe. Então, bem barato, começo de mês é Mufato. É preço bem baixo para você, então não perca. E o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado dia 5 de junho, sexta-feira agora. O objetivo, gente, é incentivar uma postura de mais cuidados com o meio ambiente e acredita que diante de toda essa situação caótica em relação ao coronavírus, o meio ambiente tem sido beneficiado? Quem explica isso pra gente é a engenheira ambiental e professora da Pitágoras, Ana Carolina Jacobs. Acompanha comigo. Olá pessoal do Vitrine Revista, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Jacobs, engenheira ambiental e professora na Faculdade Pitágoras de Londrina. Aproveitando que essa semana a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, agora dia 5, eu gostaria de trazer um pouquinho, abordar com vocês os benefícios, né, que a gente teve com o Covid. É um momento tão delicado, onde a gente só vê notícias ruins, então por que não abordar com vocês algumas coisas boas que a gente tem visto com a questão do Covid, né? A primeira delas é em relação à qualidade do ar, que a gente tem visto uma melhora muito grande, né? Com a parada das indústrias, menos veículos aí nas ruas, a gente já tem observado uma significativa melhora aí na qualidade do ar, menos emissões atmosféricas. Para esse ano agora de 2020, tem uma expectativa de redução em 6% das emissões de gás carbônico. E aqui na nossa cidade, na nossa região, se vocês observarem o céu no final do dia, a gente já consegue ver uma melhoria visível, né? A gente já não vê mais aquela camada, um fundo no horizonte, aquele marrom, né? Bem característico de poluição, principalmente agora na época do inverno. Outra melhoria também na questão de qualidade da água, né? A gente viu, por exemplo, nos canais lá na Itália, em Veneza, como melhorou, já é possível ver o fundo que não era visto, vários animais que voltaram a frequentar. Isso aqui no Brasil a gente também está vendo essa melhora muito significativa, né? Outro ponto é a questão de qualidade ambiental, que vai envolver toda essa questão de ar, água, solo, né? E traz benefícios para a nossa saúde. Para vocês terem ideia, né? Só em termos de alguns dados para a gente abordar. Na China, já foram evitados 77 mil mortes só esse ano pela questão de redução de poluição atmosférica, né? Que está relacionado com a nossa saúde. Outro ponto que eu acho que também vai melhorar muito é a questão de saneamento, a oportunidade que a gente vai ter em investimento para saneamento. No Brasil, um dado interessante para vocês é que se 100% da população tivesse coleta de esgoto, a gente evitaria 74 mil internações por doenças relacionadas aí à veiculação hídrica, né? Então, por exemplo,
gripes, diarreias, e aí a gente também consegue evitar a questão, melhorar, né, essa questão de transmissão do Covid, que a gente sabe que está muito relacionado à higienização, lavagem das mãos. Então, o que eu trago para vocês, né, é um panorama muito positivo, pelo menos pro lado ambiental, onde a gente está vendo melhorias e, obviamente, com o retorno das atividades, a gente vai precisar repensar como vai ser agora a nossa vida, né? A gente como indústria, o que a gente vai fazer para melhorar a qualidade do ar? A gente como cidadão, o que eu posso fazer em termos do meu consumo, ser mais consciente, procurar empresas que têm essa pegada ambiental aí, para que a gente consiga levar essa qualidade que a gente está encontrando agora para todo o resto aí do ano e os anos seguintes que a gente tem. Muito obrigada, boa tarde a todos. Que legal, né? Olha só o resultado disso tudo, né, Cláudio? O Cláudio estava saindo, gente, o doutor Cláudio estava saindo, ele falou assim, ai, parabéns, hoje é dia do pneumologista. Eu falei, quê? Então volta aqui, quero parabenizar você. Obrigado, e a todos os outros profissionais que acredito que neste momento em relação ao coronavírus estão aí também trabalhando bem à frente, né, de toda essa doença. Então, parabéns pelo seu dia, viu? Querido, sempre nosso parceiro aqui. Não poderia deixar de fazer essa homenagem para você em nome de todos os outros profissionais, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aos meus colegas pneumologistas também, que estão nos assistindo hoje. E vamos junto, vamos em frente, a gente vai passar tudo bem por essa fase. Graças a Deus, só uma fase. Ele até estava comentando aqui, ele estava acompanhando a matéria junto comigo, e ele falou que realmente percebe até uma relação de pacientes. Houve uma melhora, por exemplo, assim, como as crianças não estão circulando na escola, as pessoas estão se protegendo, não coloca a mão no corrimão, não põe a mão no rosto toda hora, passa álcool em gel. As pessoas estão ficando com menos sinusite, olha isso, gente, com menos rinite, com menos resfriado comum, gripe, tá tendo muito menos. Então, assim, outras coisas estão melhorando. O meio ambiente melhorou, a infecção geral dos resfriados e outras coisas melhoraram, né? Que então, legal. Tem bastante o lado coisa positivo disso tudo, ainda, né? Parabéns, tá? Obrigado. Sucesso. Valeu, Maica. Obrigadíssimo. Bom, tá? Prazer enorme. Valeu. E agora o nosso assunto é auxílio emergencial. Fernanda Viotto, advogada, está aqui com a gente para participar. E ela estava falando aqui durante a gente estava aqui nos bastidores. Doutora, você foi fumante? Você que decidiu, não quero mais fumar, jogou o cigarro e parou assim? Isso mesmo. Antes da gente começar o auxílio emergencial, mas isso eu acho que é um incentivo, né, para outras pessoas que estão acompanhando o programa e têm vontade de parar de fumar. Eu acho que isso é uma inspiração. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. E sim, eu fumei mais de 20 anos. E aí, depois do meu segundo filho, eu desisti de fumar e falei, não quero mais. E comecei a pensar como eu faria para deixar o cigarro e eu imaginei que a única forma era simplesmente enfrentar o problema e parar de fumar. Eu aumentei a minha atividade física, isso me ajudou bastante, mas eu nunca mais voltei a fumar, isso já faz 6 anos. 6 anos, gente, ó, que sirva de inspiração para Mariana, que queria parar de fumar, e outras tantas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa e tem essa vontade, viu? Depende de você, o primeiro passo é querer, né? Para depois a gente tentar de alguma maneira. Você foi através da atividade física. A qualidade de vida minha melhorou muito. Aí, gente, muito. Olha só. A alimentação, que o doutor falou, é super verdade. Eu não percebia, mas eu já não estava conseguindo mais sentir o gosto dos alimentos. Isso. Depois que eu parei de fumar, eu comecei a perceber o quanto isso me prejudicava, tanto na alimentação e a parte respiratória, sim, né? Com certeza. Foi muito bom ter parado de fumar. Parabéns, viu? Muito legal ter teu depoimento aqui, né? Para incentivar outras pessoas que também têm essa vontade. Bom, mas agora o nosso assunto com você, doutora, é sobre o auxílio emergencial. Ó, você que está em casa pode participar com a gente, viu? Se tiver alguma dúvida, ainda está com dificuldade para você conseguir esse auxílio, você acabou de ficar desempregado, será que tem direito a esse auxílio? Tudo isso você pode mandar a sua pergunta aqui que a doutora Fernanda vai responder para a gente. Me diz uma coisa, qual que é a situação hoje do auxílio emergencial? Tem tantas informações, tantas notícias, tantas novidades, né, que a gente até fica meio perdida. Na realidade, sobre o auxílio emergencial, a cada dia que você abre
a internet, você tem de 5 a 10 informações diferentes, de assuntos diferentes relativos ao auxílio emergencial, né? Então, tem notícia o tempo todo e a gente tem que estar sempre bem ligada na internet por causa disso. Eu, na verdade, eu não atuo, né, nessa área, eu advogo na área criminal e... Num primeiro momento, eu recebi um convite para falar sobre os supostos crimes que poderiam ser praticados por pessoas que cometeriam fraudes para receber o auxílio. E depois dessa entrevista que eu dei aqui, inclusive na Tarobá, eu comecei a receber várias solicitações de auxílio. Olha, doutor, eu não consigo. Feira, eu não estou conseguindo receber. Deu negado, está demorando muito para receber. E aí, de uma forma ou de outra, eu me senti na responsabilidade de ajudar as pessoas que tivessem alguma dúvida. Que legal, doutora. E nesses meses que eu tenho feito isso, eu tenho descoberto diversas situações diferentes de um caso para o outro, de fraudes diferentes, de erros no preenchimento do cadastro, que isso tem, de uma certa forma, permitido que as pessoas demorem mais tempo para receber. E sim, a gente tem notícia o tempo todo, né? Hoje mesmo, entre ontem e hoje, nós tivemos a notícia de que possivelmente haja uma 4ª parcela do auxílio emergencial, até uma 5ª parcela. Sim. Nosso presidente afirmou no noticiário que realmente vai haver o pagamento de uma 4ª parcela e pode ser que haja o pagamento de uma 5ª parcela. Não se sabe ainda em qual valor, né? O auxílio emergencial hoje, o valor dele é R$600. Mas o governo pretendia fazer o pagamento de uma 4ª parcela no valor de R$200, em razão de que esse auxílio emergencial ele custa muito para os cofres públicos, mas está havendo uma demanda muito grande do Senado no sentido de pressionar o governo a pagar o valor de R$600 e não R$200 nessa 4ª parcela. Mas existem mais de 10 projetos no Congresso Nacional hoje em trâmite para que haja uma prorrogação e que sejam mais 3 parcelas de R$600. Então, muitas coisas ainda vão acontecer. Nós vamos ter muitas novidades aí nesses próximos dias e nesses próximos meses sobre o auxílio emergencial. Tem uma pergunta que já chegou aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem está participando com a gente. Oi, meu nome é Iracema. Gostaria de saber como proceder, pois o meu neto tem um filho e quando fez o cadastro para receber o auxílio, deu que outra pessoa pegou o auxílio. Tem como descobrir quem foi? É isso que a gente estava comentando antes de entrar ao vivo aqui, né, doutora? Na verdade, foi o que eu disse para você anteriormente. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar os casos especificamente. Me parece que alguém requereu o auxílio emergencial e colocou o CPF deste filho dele como seu dependente. Então, quando ele vai solicitar o auxílio emergencial, esse pai, ele não consegue colocar o cadastro do seu filho, o CPF do seu filho como dependente seu. Então, possivelmente, não sei se essa criança tem uma mãe, mas se ela tiver, essa mãe pode ter sim solicitado o auxílio emergencial em seu nome, colocado o CPF desse filho menor como seu dependente e mais. Se ela colocou que ela é aquela mãe solo, que o governo chamou de mãe solo, que é a mãe que sustenta sozinha a sua prole, ela pode sim, inclusive, ter recebido benefício em dobro. Então, o que precisa verificar? Nós tivemos casos assim, tanto para o pai como para a mãe. De pais que não estavam provendo o sustento dos seus filhos, eles não estavam mantendo seus filhos e pediam o benefício informando que aquele menor era seu dependente e que, de fato, não é. Então, essa é uma das situações que aconteceu bastante. E ela tem mais pergunta? Vamos ver aqui, então, mais perguntas. Esse assunto mexe, né? Muitas perguntas a Alex está falando. A Sueli de Arapongas, boa tarde. Eu estava recebendo seguro-desemprego até abril. Agora dei entrada no auxílio. Será que tenho direito? Sueli de Arapongas, um beijo para Arapongas. Oi, Sueli, boa tarde. Sueli, esse também é um ponto bem importante da gente comentar. Muitas pessoas estavam trabalhando ou recebendo auxílio-desemprego, seguro-desemprego, quando se iniciou o auxílio emergencial, lá em abril. Isso. Mas, como na sua situação, o seguro-desemprego terminou, ou existem pessoas que perderam emprego durante a pandemia e que não têm direito ao seguro-desemprego, porque nem todo mundo recebe seguro-desemprego. Então, sim, você pode requerer o auxílio emergencial.
como também podem requerer aqueles que perderam emprego nesse período de pandemia e que não fazem jus ao seguro-desemprego. O que a gente precisa ter, o que a gente precisa ter na mente da gente? É que o auxílio emergencial, ele é um benefício para quem não está conseguindo ter renda para sobreviver. Então, terminou meu seguro-desemprego, posso pedir o auxílio? Sim. Fui demitida, estou desempregada, não tenho seguro-desemprego, posso pedir? Sim. E uma pergunta que muitas pessoas fazem: pedir o auxílio emergencial agora. E aí, eu vou receber as 3 parcelas? Por quê? Porque quem está lá no cadastro único, que é beneficiário do Bolsa Família, agora em junho já recebe a 3ª parcela do auxílio emergencial. Que seria a última, né? E aí, muitas pessoas perguntam, se eu solicitar agora o auxílio emergencial, já recebo as 3 parcelas de forma acumulada? Não. Você vai receber o auxílio emergencial por 3 meses, iniciando a partir do momento em que você solicitou, teve aprovação, em 3 dias você recebe, e aí nos próximos 2 meses subsequentes você vai receber as outras 2 parcelas. Então, gente, quem está precisando dá tempo ainda. Sim. É só ficar atento, né? Fazer todo o processo corretamente aí que dá tempo de você receber ainda o teu auxílio emergencial. Temos mais uma pergunta chegando aqui. Boa tarde, meu nome é Selma. Fui aprovada no auxílio emergencial, só que não tenho conta em nenhum banco. Como vou receber o dinheiro? Como que fica a situação da Selma? Quem tinha o cadastro único, que era beneficiário do Bolsa Família, era simples, essas pessoas tinham um cartão para sacar o dinheiro do Bolsa Família. Mas as pessoas que não eram beneficiárias de nenhum programa do governo tiveram que se cadastrar ou no aplicativo da Caixa, que foi criado para o auxílio emergencial, ou no site da Caixa, que foi criado também para esse fim. Quando você faz o seu cadastro para receber o auxílio emergencial, você deve mencionar, informar em qual banco você quer receber o auxílio. E muitas pessoas, como da nossa colega, da Selma, não possuem conta em banco. A Caixa abre uma conta específica para essas pessoas e com essa conta eles podem sacar o dinheiro na Caixa ou então, uma novidade, pagar as suas contas através desse sistema. Olha. Então, quem não tem conta em banco e não tem como então informar essa conta, podem sim se utilizar dessa nova sistemática que a Caixa criou, que é uma conta específica do auxílio emergencial, que eles podem, para evitar inclusive as longas filas da Caixa Econômica em razão do problema do Covid-19, usar esta conta para pagamento dos seus boletos, das suas faturas. Em relação a esses processos, né, que a gente estava vendo no começo, tão burocráticos, tão demorados, tantas pessoas nas filas, tá mais rápido? O processo tá acontecendo com mais agilidade? O que a gente precisa entender é que o sistema da Caixa para requerer o auxílio emergencial, ele é um sistema que depende de uma autodeclaração. Então, quem sabe que tem o direito ao benefício, ele presta uma autodeclaração e se diz ter o direito de ter esse benefício. Mas a Caixa precisa verificar se essas informações são verdadeiras, se não é uma fraude. Sim. Ela precisa verificar se realmente essa pessoa preenche todos os requisitos para receber o benefício. Então, ela depende de outros sistemas, como o do DataPrev, entre outros, para cruzar informações, para saber se realmente ele deve pagar. Por isso que demora. Mas estava demorando um pouquinho demais, eu concordo com isso. O que tem acontecido agora? Ontem, o presidente da Caixa disse que para quem ainda não recebeu e já solicitou, em 20 dias a Caixa vai responder, ou negado ou aprovado, mas ela vai responder em 20 dias, ela assumiu esse compromisso. E para quem tiver o seu benefício aprovado, em 3 dias vai receber o seu valor, o seu benefício. Menos mal, né? Bom, temos mais uma pergunta aqui, o pessoal participando, gera muita dúvida, né? Auxílio emergencial é todo mundo querendo saber. Daiane, quem está cadastrado para receber e consegue um emprego, o auxílio é cancelado? Na verdade, fica difícil de imediato o governo ter essa informação. Isso possivelmente vai aparecer porque se ela for registrada e essas informações vão aparecer para o governo e pode haver sim um cancelamento automático. Mas se porventura essa pessoa já estiver trabalhando, receber o benefício de forma indevida, se ela tiver realmente consciência de que muita gente precisa desse benefício e que a gente precisa pensar no outro nesse momento mais do que nunca, ela pode se utilizar de um site que o governo criou de devolução do valor do auxílio emergencial. Então, ela se cadastra nesse site e ela pode devolver esse valor de R$600 que ela recebeu antes de ter o cancelamento do benefício. Só para a gente finalizar, doutora, só para as pessoas de casa saberem, advogado não pode cobrar
para fazer essa ajuda do auxílio emergencial? Você estava me comentando que tem advogados que estão cobrando. Como que fica essa situação? Olha, existe uma recomendação de que os advogados não podem cobrar para auxiliar no recebimento de auxílio emergencial, né? Então, o que eu falo para as pessoas que me procuram, que têm dúvidas? Que você deve procurar pessoas que tenham mais informações, que possam te ajudar. Às vezes, sim, um advogado na família, um amigo que possa procurar entender por que será que seu cadastro foi negado, por que será que você ainda não recebeu. Mas tenham com vocês que advogado não deve cobrar parte desse benefício para te auxiliar. Ele deve fazer isso como cidadão e é no momento que a gente precisa pensar no outro, a gente precisa usar aquilo que às vezes a gente tem um pouquinho mais que as outras pessoas de conhecimentos jurídicos para poder auxiliar quem mais precisa nesse momento. Como você tem feito, né? Trabalha na parte criminal e está aí auxiliando tantas pessoas, né? E auxiliando nós também, tirando essas informações, oferecendo essas informações. Agradeço pela sua participação aqui, agradeço o pessoal de casa também que participou, né? Muitas dúvidas, né? O auxílio emergencial gera muitas dúvidas. E até uma próxima vez, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer foi meu. Bom, e agora eu venho aqui, ó, vou dar uma passadinha aqui. Gente, que cheiro bom essa pipoca, hein, Nilceia? Opa! Tudo certo aí? Certinho. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Nilceia, pra você, de repente, nessa sua tarde chuvosa, climinha de friozinho, né? Hoje uma pipoquinha cai bem, né? Tá propício, né? Cobertinha, TV ligada. Vitrine Revista, gente. Daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu quero falar pra vocês, gente, que a Panutrir criou um pão especial para o hot dog gourmet, com sabor e textura inigualável. Ideal também para o café da manhã, o lanchinho das crianças. Crie sua receita, divirta-se em família. Pensou em hot dog gourmet? Pensou pão para hot dog Panutrir, cadê o pão aqui, ó? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui o nosso pão, olha só. Panutrir, feito com carinho, feito pra você, ó. Delícia! No próximo bloco a gente volta com a nossa receita aqui na culinária. É a receita de pipoca doce, é o Arraiado Vitrine Revista que começa hoje. E Nilceia Guidelli que dá o start aqui nessas comemorações com a gente. Então não saia daí, é daqui a pouquinho.